nosso projeto integrador desse semestre tem como tema instruções para preparo e aplicação mais eficazes da insulina. Os alunos são Alessa Walker, Camila Schwicker, Gustavo Porazzi, Nicole Kovaleski e Vinícius Train. As nossas professoras orientadoras são Bruna Adalete, Eila Marie Libardoni e Marli Frison. A nossa mentora é Aline Schneider. Instruções para preparo e aplicação mais eficaz da insulina. Tendo em vista que a maioria do público tem dificuldade na aplicação da insulina, nós buscamos uma forma acessível e fácil de auxiliá-los nesse processo da aplicação. A insulina é um hormônio metabólico responsável pelo processo de regulação da glicemia, também associado à síntese de sacarídeos, proteínas e armazenamento de lipídios. As populações afetadas pela diabetes tipo 1, que é quando o pâncreas não produz a insulina, e o tipo 2, quando o corpo não absorve a insulina da forma adequada, no mundo passa de 400 milhões de pessoas. Do total de pessoas afetadas, estima-se que 7% dependem da insulina, 41% faz uso de medicamentos e 29% apenas faz dietas, e 23% não faz nenhum tipo de tratamento. E apesar da diabetes ser um problema muito recorrente, ainda há diversos obstáculos a se ultrapassarem, referindo-se à adesão ao tratamento. O trabalho tem por objetivo geral auxiliar a população sobre o uso correto da insulina. Em relação aos seus objetivos específicos, o trabalho objetiva expor cuidados necessários em relação à aplicação da insulina, explicar o funcionamento da insulina no organismo, informar sobre os erros de aplicação e esclarecer dúvidas relacionadas à resistência à insulina e também conceituar sobre o uso da insulina. Meu nome é Vinícius e eu gostaria de começar recapitulando a insulina. O que é insulina? A insulina é um hormônio que é produzido no pâncreas e a principal função dela é metabolizar a glicose, ou seja, esse hormônio ajuda a glicose a entrar nas células do corpo. A falta desse hormônio provoca um déficit na metabolização da glicose e aí, consequentemente, acontece a diabetes. Vamos falar agora sobre o exame de glicemia. É um exame que deve ser feito de 8 a 12 horas, em jejum, e esse exame serve basicamente para medir os níveis de glicose do sangue e aí poder detectar risco ou a presença da diabetes. Quando é que eu devo fazer esse exame? Ele pode ser feito como um exame de rotina, simplesmente a cada 6 meses, 1 ano, ou ele pode ser feito quando apresentar alguns sintomas. A diabetes tem vários sintomas. Eu vou estar lendo aqui para não deixar passar nenhum sintoma. Sintomas comuns da diabetes é excesso de sede, excesso de urina, fome excessiva, emagrecimento sem reduzir calorias, cansaço e fadiga frequentes, visão embaçada, pele seca, dificuldade em cicatrização, dor de cabeça, tontura, náuseas e vômitos frequentes. Então, se você apresentar algum desses sintomas, não demore e pegue e vá fazer um exame de glicemia. Fiz o exame, e agora, como é que eu sei se eu estou com níveis normais, ou até baixo, ou até mesmo já com pré-diabetes ou a diabetes? Assim, existem hoje os níveis de referência de glicemia. São níveis que eu estou colocando aqui embaixo, que a gente pode se basear se ela está baixa, média ou alta. E dependendo de como ela está, a gente tem que procurar algum médico e aí começar um tratamento. Quando ocorre a disfunção na produção de insulina pelo corpo humano, a pessoa é diagnosticada com diabetes mellitus. Isso significa que ela vai ter que ter um controle da glicemia sanguínea por meio de medicamentos ou da aplicação de insulina exógena prescrita por um médico. Porém, existem alguns fatores que influenciam a aplicação incorreta desse medicamento, como a falta de acesso a esse medicamento, a falta de educação, falta de instrução sobre o tratamento, como por exemplo, o paciente ele não sabe aonde aplicar a insulina, como aplicar e como armazenar a insulina devidamente. A dificuldade de mudanças de hábitos também é um problema, porque querendo ou não, o diabético ele tem que ter uma restrição alimentar e uma vida mais ativa para regular essa glicemia sanguínea, e todas essas mudanças têm que estar apoiadas por um familiar, tem que ter o apoio da família. Muitas vezes o diabético não possui esse apoio e acaba se descuidando tanto na alimentação como nos cuidados com os medicamentos. Por isso, nós criamos um produto que tente resolver essas dúvidas de forma lúdica e direta para o diabético. Metodologia.
O que nós criamos foram panfletos e componentes digitais. Para o vídeo, a gente usou o Protoon, que é uma plataforma de criação de vídeo animado. E para fazer o panfleto, nós usamos o Canva, que é uma plataforma de design gráfico. O nosso grupo elaborou um panfleto sobre a administração da insulina, onde tem informações sobre o que é insulina, valores da glicemia em jejum, a importância do exercício físico, o papel da alimentação, informações sobre o armazenamento de insulina, que é muito importante quando o paciente for buscar insulina, ele sempre levar uma caixa térmica, preferencialmente com gelo. A insulina deve ser armazenada na geladeira entre 2 e 8 graus Celsius. Nunca guardar na porta da geladeira por conta da variação de temperatura. E depois de aberta, a insulina tem uma validade de 28 dias. Os locais de aplicação, então, braços, glúteos, abdômen, coxas, e é sempre bom intercalar os locais de aplicação. Também ficar atento em mudanças de pele no local de aplicação. Descarte de seringas e agulhas, que é muito importante não jogar as agulhas e seringas em lixo comum. Para evitar acidentes, sempre colocar as agulhas em uma garrafa PET e levar ao posto de saúde mais próximo. Preparando para aplicar a insulina. Primeiro, retire o lacre protetor da agulha de insulina e enrosqueie na caneta. Em seguida, retire a segunda capa protetora. Quando for aplicar, escolha a dose indicada pelo médico no selecionador de doses. Com as mãos firmes e limpas, escolha o local de aplicação e higienize adequadamente com álcool e algodão. Aplique a insulina no local desejado e espere por 10 segundos, para que toda a medicação seja injetada. Fique atento. Quando for realizar a aplicação, confira se o compartimento de insulina não possui nenhuma gotícula de ar. Realize um teste escolhendo 2 unidades de insulina e ejetando para ver se a caneta está funcionando adequadamente.